Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e é uma satisfação estar aqui para trazer mais uma vez da bênção de Deus, da bênção da palavra de Deus, até a sua casa, até o seu lar, até a sua família. Antes de anunciar o programa, eu queria dar meus parabéns à cidade de Patinga, a cidade que me acolheu. Não nasci na cidade de Patinga, nasci em São Paulo, mas meus pais vieram para cá quando eu era muito novo. Então, foi aqui que eu me converti, foi aqui que eu me apaixonei, casei, é aqui que eu estou criando os meus filhos. Então, parabéns a todos os cidadãos ipatinguenses, que Deus possa abençoar e prosperar essa cidade cada vez mais. No programa de hoje, nós teremos música com a dupla Leandro e Késia e teremos uma palavra profética que foi ministrado pela minha esposa, a pastora Silvia. Fé para os dias difíceis. Nesses tempos tão difíceis, nada melhor do que exercitar cada vez mais a sua fé. Enquanto o programa está no começo, vai convidando mais pessoas. Convide mais pessoas para que elas possam ser ministradas e abençoadas no poder dessa palavra. Pode soltar a vinheta, está no ar o programa Propósitos de Vida. O jardineiro está feliz sorrindo, seu sonho no ar está construindo. Cada planta que nasce é uma vitória, assim vai construindo a sua história. É amigo dos pássaros e borboletas, do arco-íris, do sol e dos planetas. O nosso grande arquiteto do universo, o grande inspirador para todos os versos. Pois logo em breve ele voltará e a sua amada igreja ele levará. E o final de tudo será glorioso, viver com meu Jesus no céu maravilhoso. Jesus quer te salvar para o céu de glória. Ele transformará a sua história e ele te dará a sua vitória. Basta confiar e crer nesta hora. Jesus quer te salvar para o céu de glória. Ele transformará a sua história e ele te dará a sua vitória. Basta confiar e crer nesta hora. O jardineiro está feliz sorrindo, seu sonho no ar está construindo. Cada planta que nasce é uma vitória, assim vai construindo a sua história. É amigo dos pássaros e borboletas, do arco-íris, do sol e dos planetas. O nosso grande arquiteto do universo, o grande inspirador para todos os versos. Pois logo em breve ele voltará e a sua amada igreja ele levará. E o final de tudo será glorioso, viver com meu Jesus no céu maravilhoso. Jesus quer te salvar para o céu de glória. Ele transformará a sua história e ele te dará a sua vitória. Basta confiar e crer nesta hora. Jesus quer te salvar
você crê em Jesus e Ele vai te dar a sua vitória. A palavra profética desse programa, ele foi ministrado pela Silvia, que é a minha esposa. Ela é pastora e me auxilia na Igreja Batista Nova Jerusalém. Então é uma mensagem muito importante e muito edificante para o seu coração. Fé para os dias difíceis. Este é o Palavra Profética de hoje. Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. Mas o Senhor colocou no meu coração nesta noite para nós falarmos de fé. E agora eu estou entendendo como Deus age, né? E olha o tema da mensagem: fé para dias difíceis. Aleluia, glória a Deus. É o que nós precisamos. Em tempos de Covid, em tempos de pandemia, tantas igrejas fechadas, quando muitos não podem encontrar seus entes queridos, seus amigos, seus irmãos de fé, Deus nos chama para pensarmos sobre fé para os dias difíceis. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Versículo 29. Mateus 14, nós vamos falar de um grande apóstolo de Jesus, Pedro. Mateus 14, 29. Amém? Todos encontraram? Podem ficar assentados. Diz assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Queridos, o que nós precisamos nesses tempos difíceis? De fé. E o que é fé? Fé é ter confiança em Deus. Fé é esperar aquilo que nós não vemos. Fé é a certeza de coisas que nós não vemos, como diz em Hebreus. Nós precisamos ter fé para encarar o mar. Como Pedro naquele pequeno barco, quando olhou para o mar e viu Jesus, ele pensou: se é o mestre que está vindo, então eu quero ir ter com ele. E olha que Pedro era o discípulo atrapalhão, só dava fora, só fazia coisa errada, falava na hora que não podia, precipitado. Mas neste momento, ali no meio do mar, a céu aberto, foi o único discípulo que se dispôs a descer do barco e aí ter com Jesus por sobre as águas. Amém? Jesus nos pede uma fé assim, fé para dias difíceis. Crer no impossível. Ter fé é como assinar um cheque em branco para alguém que confiamos. E é preciso confiar bastante. O cheque hoje está meio em desuso. Estamos usando mais cartão, mais transferência bancária. Agora existe o Pix, ficou mais fácil. Mas quando você assina um cheque em branco e entrega a alguém, ele pode colocar ali o valor que ele quiser, com a garantia da sua assinatura. Ter fé em Deus é como assinar um cheque em branco para Ele e dizer: Senhor, eu confio naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Que aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Eu tenho confiança total que aquilo que o Senhor escrever na minha vida, na minha história, eu vou aceitar, eu vou querer, eu vou desejar e vou obedecer. Porque uma das maiores dificuldades da fé, queridos, é que nós não queremos deixar Deus conduzir o nosso barco, a nossa vida. Nós queremos ter fé para os dias bons. Queremos ter fé quando a família está reunida. Queremos ter fé quando estamos na igreja, junto com os outros irmãos, louvando, adorando, e o Espírito Santo age, e é gostoso, e é maravilhoso. Mas quando eu estou solitária no meu quarto, chorando, a minha fé fica abalada.
Então, Deus nos chama nessa noite a termos fé para os momentos difíceis, angustiosos, os momentos conflituosos do nosso viver. Estamos vivendo tempos difíceis. E aí eu pergunto para você, você tem fé? Você tem fé, querido? Você tem fé, querida? E como está a sua fé? Que nível está a sua fé? Está uma fé fraquinha? Está uma fé moderada? Ou está uma fé forte? O Senhor pergunta nesta noite, como está a sua fé? Quer que você olhe para dentro do seu coração e faça uma análise de como está o seu crer, o seu acreditar. Pedro, após ouvir a voz de Jesus, ele acreditou. Ele saiu do barco e ele começou a andar sobre as águas. E a gente lê tanto essa história e ouve tanto que parece uma coisa comum. Você sair do barco e andar sobre as águas. Quem aqui já andou sobre as águas? Eu não conheço ninguém que tenha andado sobre as águas. Somente 2 pessoas andaram sobre as águas e vocês sabem quem são. Uma delas é Pedro e a outra? Jesus Cristo. Pedro, apesar da tempestade e do vento forte, ele percebeu que ele precisava continuar. Ele não sabia como ele ia fazer. Muitos não querem crer. Muitos decidem não crer. Por várias razões. Vários motivos. Há pessoas que não querem crer porque têm um problema na sua formação. Lá atrás, na sua educação, na sua família. Alguém de muita confiança quebrou essa confiança com essa pessoa. E agora ela tem uma dificuldade para crer. Algumas pessoas tiveram problemas com a espiritual, uma desilusão espiritual. Ele pediu muito uma coisa a Deus, mas Deus não deu naquele momento. Então ele ficou frustrado, ou ficou frustrada com Deus. E agora essa pessoa tem dificuldade de crer novamente. Algumas pessoas têm dificuldade de crer por problemas afetivos. Teve problema com a mãe, teve problema com um pai ausente, uma mãe que não ligava, uma mãe indiferente. E hoje, quando adulto, tem dificuldades para crer. Então, quantos empecilhos podemos ter na nossa confiança? Quantos problemas nós podemos ter para ter fé? Parece que ter fé é fácil, mas não, ter fé é difícil. E quais os problemas têm roubado ou prejudicado a sua fé? A pandemia está prejudicando a sua fé? Você está com medo de sair de casa? Você está com medo de andar de ônibus? Você está com medo de vir à igreja? Você está com medo, muito medo de pegar Covid e morrer? O que tem prejudicado a sua fé? O que tem abalado a sua fé, querido, nos últimos dias? Hoje eu te convido a crer no Deus do impossível. A acreditar que o que Ele promete, Ele faz. Acreditar que quando nós pedimos, Ele realiza milagres. Porque para ver o milagre de Deus é preciso o quê? Crer. É preciso confiar. É preciso acreditar. O milagre só acontece quando nós cremos. Amém? O milagre só acontece quando nós temos fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o Deus do impossível, como nós cantamos aqui. Deus do impossível, Deus que cura, Deus que curou Jó, restaurou a sua história, a sua vida, que restaurou a minha vida, a sua. O Deus que está presente aqui hoje. E sabe, queridos, a fé tem uma origem. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Ele soprou. Quando Deus criou Adão, Ele soprou em suas narinas a vida. E Ele colocou dentro do coração de Adão a fé. Deus colocou no coração de Adão a capacidade de crer. Nós temos a nossa fé originada em Deus. Eu não tenho fé de mim mesma. Pelo contrário, se eu for confiar só em mim, coitado. Mas se eu for confiar em Deus, então eu sou forte, sou invencível. Eu creio na cura, porque eu tenho a fé baseada em Deus. É as tribos mais isoladas do mundo. Até aquelas que vivem nas selvas mais profundas, ou na África distante, elas creem em alguma coisa. Elas creem no sobrenatural. Pode não ser o Deus que nós conhecemos, mas elas têm necessidade de crer. Então nós seres humanos fomos criados com a necessidade de ter fé, de crer em alguma coisa.
Por isso que Deus nos diz: ide, pregai a toda criatura, porque o mundo está sedento e faminto de ouvir a palavra de Deus, o evangelho de Deus, que restaura vidas, que cura, que transforma, que muda histórias, que muda destinos. Não é o Deus que nós cremos. Queridos, a única explicação para o fim da fé é a separação de Deus. Quando nós estamos afastados de Deus e da sua palavra, nós nos apostatamos da fé. O que é apostatar da fé? Deixar a fé, abandonar a fé. Então, quando a minha fé não é alimentada, ela morre. Então é preciso estar junto com os irmãos na igreja, na comunhão do Espírito Santo. É preciso ler a palavra de Deus. É preciso orar. É preciso adorar. É preciso manter a fé viva para que ela não morra. Quantas pessoas vieram para a igreja, encontraram Jesus e hoje estão afastadas? Porque se esqueceram de cuidar de um relacionamento com Deus e avivar cada vez mais a sua fé. E nesta noite, eu convido você a abrir o seu coração para a fé. Eu convido você a abrir o seu coração para Jesus. Dá uma oportunidade para Deus mostrar a você quem Ele é e do que Ele é capaz. Amém? O Deus do impossível. João 6,37 diz que aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Talvez você está preso às suas amarras, aos seus pecados, aos seus problemas, aos seus medos. Mas Deus te convida nessa noite: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus te convida nessa noite a ter fé. Deus te convida nessa noite a ser um seguidor, uma seguidora de Jesus. Ele deseja que você esteja perto. E você já percebeu que viver uma vida de fé depende unicamente de você? É você que tem que tomar uma decisão. Eu não posso crer para minha filha, não posso crer para o meu marido, para minha mãe, para os meus amigos. Somente eu posso crer para mim mesma. E você é o único responsável pela sua fé. Decida hoje a ter fé. Decida hoje a viver uma vida de fé em Deus. Decida hoje a escrever um cheque em branco, entregar a sua vida nas mãos dele. Decida hoje entregar o seu destino, a sua história, os seus projetos, os seus planos na vida, nas mãos de Deus. Para que Ele haja de forma impossível. Para que Ele haja de maneira grandiosa. E possa transformar outras vidas através do seu testemunho, através da sua fé, através da sua conduta, através daquilo que as pessoas veem em você, do amor, do perdão, da confiança, dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. Quando nós sabemos de onde vem a nossa fé, então nós podemos descansar em Deus, porque a nossa fé vem daquele que não nos abandona jamais. A nossa fé vem daquele que segura a nossa mão, amém? A nossa fé vem daquele que morreu na cruz para me salvar e salvar você, e que abre um caminho à sua frente, um caminho de vitória, um caminho de graça, um caminho de misericórdia, um caminho de cura, um caminho de salvação, um caminho de uma nova história. E Deus te chama hoje para viver uma nova história, uma história de fé, uma história do impossível. Quantas vezes é difícil crer? Eu imagino Pedro ali no barco, olhando para aquele mar e pensando: gente, eu já andei sobre a terra, eu já caminhei com Jesus, já subi, desci montanha com esse homem, eu já preguei com ele, e agora ele está ali à minha frente, e eu não vou subir, não vou descer desse barco, e não vou pisar nesse mar. Irmãos, essa fé de Pedro só poderia ter saído de quem? Do próprio Deus. Pedro, ele se aventurou. Muitas pessoas criticam Pedro. O Pedro estava lá no meio do mar e estremeceu e começou a afundar. E às vezes nós esquecemos de ver tamanha coragem que Pedro precisou para descer daquele barco e pisar no mar. Tamanha coragem que você precisa para enfrentar os obstáculos da sua vida, as tempestades, os ventos fortes, as rajadas, uma pandemia que já vai para aí 1 ano e tanto, né? Quanta fé nós precisamos para nos levantar cada dia,
e sair ao trabalho, e sair a evangelizar, sair para cuidar de alguém. Quanta fé nós precisamos para estarmos vivos e orar pelas nossas famílias, orar pelos nossos governantes, orar pelas nossas cidades, orar pelo nosso país, por outros países. Quanta fé! Mas Pedro, ele pensou grande. Se eu já andei com esse homem sobre a terra, é claro que eu vou andar sobre o mar. Então Deus te convida a pensar grande nesta noite, a pensar além das suas limitações. Deus te convida a fazer planos e sonhos e projetos, além do saldo da sua conta bancária, além do dinheiro que você tem na carteira nessa noite, além do limite de empréstimo do banco para você. Deus te convida nessa noite a sair do seu lugar de comodismo. Deus te convida nessa noite a sair do seu marasmo, da sua falta de fé e de confiança. Lembra do hino que nós cantamos? Se tentaram matar os teus sonhos, se lançaram você numa cova, você vai ficar lá? Vai ficar prostrado e ajoelhado, sentindo o peso do medo, da aflição? Jamais. Pense de forma grande, pense de forma a redefinir suas prioridades. Redefinir suas prioridades para Deus, querido. É isso que Deus te chama nessa noite, a ter fé para dias difíceis, a crer no impossível e a colocar a sua vida nas mãos de Deus para fazer coisas grandiosas para Ele. Muito bem, vocês ouviram a mensagem. Fé para os dias difíceis. Nesses dias turbulentos, dias de incertezas, nada melhor do que exercer cada vez mais a nossa fé. O programa Propósitos de Vida está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua audiência e convidá-lo para a próxima semana, se o Senhor permitir. Nós estaremos aqui mais uma vez na Com Brasil, transmitindo mais a palavra de Deus. E vocês sabem, tudo que é bom, com o Brasil fica melhor. Até a próxima e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz e saúde em nome de Jesus. Tchau, Ipatinga. Tchau, Brasil. Até a próxima semana, se Deus permitir.